Se eu for pegar o livro do Gênesis, a primeira coisa que eu encontro no livro do Gênesis, a primeira mentira de Deus, é no Gênesis. Primeira vez que Deus mentiu, foi no Gênesis. Tá no Gênesis. Primeira mentira de Deus, e mentiu para Adão. E quem falou a verdade foi a serpente, não foi Deus. Abre pra mim, vai, Gênesis, capítulo 3, por favor. Porra, aí você sacaneia o negócio, né? O 3 aí então, ele não sabe nada. Deus mentir, tudo bem. Agora a serpente que falou a verdade Foi, é a foda. serpente falou a verdade, quer ver? Vamos pra Bíblia. Deus mentiu e o demônio falou a verdade. Mas quem falou que a serpente era o demônio? Então a serpente disse à mulher, vamos lá? Mas o fruto da árvore que estava no jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem tocareis para que não morrais. Para não comer, senão vai morrer. Deus falou isso para Adão. No dia em que tu comeres, certamente morrerás. Deus não falou isso? Não vai cair Deus mentir. Aí a mulher está falando que Deus falou isso. Olha o que você vai falar. Então a serpente disse, certamente não morrereis. Deus falou, certamente morrerás. O dia em que comeres, a serpente, não morrereis. Porque Deus sabe, olha o que a serpente está dizendo, que no dia em que dele comeres, sabendo os vossos olhos sereis, como Deus sabendo o bem e o mal, não é isso? Não é isso? Aí eles comeram, não comeram? Vamos ver se a serpente falou a verdade falando isso. É chocante o que o ser humano pode conceber a respeito de Deus e vindo de uma pessoa que, segundo ele, estudou a Bíblia e tem um conhecimento profundo do que ela diz e chega a essas conclusões tão aberrantes. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro, que uma das regras de interpretação bíblica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, a respeito que Deus mentiu, em Hebreus capítulo 6, versículo 18, afirma que é impossível que Deus minta. Faz parte da característica de Deus a verdade. Não é que ele possui verdade, é que ele é a verdade. Por isso que em Números capítulo 23, versículo 19, afirma que Deus não é homem para que minta. E Paulo reforça isso também em Tito capítulo 1, versículo 2, onde ele afirma, Deus que não mente. E para substanciar mais o que eu estou afirmando, como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, vamos ver o que ela diz a respeito do próprio Deus. A característica de Deus é veracidade, Deuteronômios capítulo 32, versículo 4, fidelidade, Salmos 119, versículos 142. Ele é justiça, e para ser justo, a justiça só é justiça quando ela se depara com a verdade. E se Deus fosse mentiroso, ele não seria o Deus confiável, porque uma hora ele falaria a verdade e uma outra hora falaria mentira. Isso iria contra a palavra de Deus em Malaquias capítulo 3, versículo 6, que fala sobre a imutabilidade de Deus. Então esses textos reforçam a veracidade, deixam bem claro dentro da interpretação bíblica que Deus não pode mentir. Agora, vamos analisar o que esse professor afirma sobre Deus mentir e a serpente falar a verdade. O texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, afirma assim, disse Deus, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A expressão hebraica mot, tamut, que significa literalmente morrendo morrerás. E essa construção, morrendo morrerás, ela é enfática. Mas também ela pode ser interpretada como um processo contínuo que culmina na morte. Não necessariamente morte imediata. Ou seja, no mesmo dia que eles comessem, eles naquele mesmo dia morreriam. Vamos entender isso melhor. Mot tamut, morrendo morrerás em português, é uma construção gramatical conhecida como infinitivo absoluto, seguido do verbo no mesmo radical. Esse padrão, queridos, é usado para intensificar ou enfatizar a ação descrita, criando, por conta disso, uma ideia de certeza, de inevitabilidade ou gravidade. Por isso, vamos analisar, mesmo que seja de uma maneira simples, mas detalhada, o que isso significa e por que pode ser interpretado de outras formas. Primeiro, o significado da expressão enfática. No hebraico bíblico, a repetição de um verbo no infinitivo absoluto seguido pela forma conjugada do mesmo verbo, que é o que acontece aqui, não é uma simples repetição, mas uma maneira estilística de intensificar a ação, dando ênfase
a sua certeza ou a importância. Indica a inevitabilidade, que significa que algo que certamente, aquilo que foi dito, aquilo que foi decretado, certamente acontecerá. E aí li também, nessa mesma expressão, nós podemos perceber que isso transcende o tempo imediato. A ação pode ser um processo ou algo que começa em um determinado momento específico e ela continua ou culmina depois do que aquilo que foi determinado aconteceu. Por exemplo, em Êxodo 21, versículo 12, o texto diz, entre aspas, certamente será morto, mote e o mate. Essa expressão indica que a execução é inevitável e definitiva. Porém, entretanto, mas não necessariamente no mesmo instante. Portanto, morrendo morrerás, em Gênesis 2,17, reforça que a consequência do ato será a morte. Uma vez que ele transgredisse, no dia que ele transgredisse, aquele ato resultaria em morte. Mas essa morte não seria especificamente naquele dia, ou seja, nem quando ou como ela ocorreria. Só afirma que no momento em que eles comessem daquele fruto que lhes foram proibido, eles morreriam a partir daquele momento e estariam fadados à morte. A serpente disse em Gênesis 3,4, certamente não morrereis. Aqui a serpente está justamente contradizendo diretamente a advertência divina, negando a consequência anunciada pelo próprio Deus. Agora, como a exegese e a hermenêutica interpretam isso? A morte em duas dimensões. A interpretação exegética, ela sugere que a morte mencionada por Deus tem uma dimensão espiritual e uma dimensão física. A espiritual. No momento em que Adão e Eva comeram do fruto, eles se separaram de Deus e ali houve a morte espiritual. Essa separação é evidente porque após o pecado, Adão e Eva sentiram vergonha e medo, rompendo a comunhão plena com o Criador naquele momento. E a física? O processo da morte física foi iniciado quando eles comeram o fruto proibido, porque antes do pecado, eles tinham acesso à árvore da vida e não estavam destinados à mortalidade. Depois do pecado, o corpo começou então a decair e a morte física tornou-se inevitável. E a expressão no dia em que comeres? Essa expressão em hebraico é Beyom. E Beyom não precisa significar dentro de 24 horas. No contexto bíblico, ela frequentemente indica o início de um evento ou um processo, queridos. Por exemplo, em Números 7, 10, entre aspas, diz: no dia em que o altar foi ungido, ou seja, isso se refere a um período mais longo, mas que teve seu início ali. Agora, vamos entender, dentro de tudo isso que já foi dito, a serpente mentiu ou parcialmente enganou? A serpente, querido, fez uma declaração enganosa porque misturou verdade com falsidade, visto que Jesus disse e João registrou que o diabo é o pai da mentira porque ele nunca se firmou na verdade. E quando fala mentira, fala do que lhe é próprio. Então, a serpente vai usar, sim, a verdade com os propósitos de desviar aquele cujo qual ela está tentando. Então, vamos entender o seguinte, a verdade parcial. Adão e Eva não morreram fisicamente imediatamente após comer o fruto proibido. Isso foi visível, mas eles foram enganados. A mentira completa. Eles morreram espiritualmente naquele exato momento e começaram a experimentar o distanciamento de Deus, algo que a serpente não revelou para eles. O texto indica que o objetivo da serpente, nada mais nada menos, era enganá-los para causar uma ruptura entre eles e o seu Criador. E a hermenêutica bíblica do texto, no que pode nos ajudar? Simples.
Hermeneuticamente falando, a narrativa, preste atenção nisso, não é apenas sobre a literalidade da morte, queridos, meus irmãos, mas sobre a introdução do pecado e as suas consequências. Deus, sendo verdade absoluta, fala do que é eterno e definitivo, morte espiritual e física. A serpente, por outro lado, se aproveita da visão imediatista, tacanha, limitada do ser humano e faz com que ele foque apenas no que parecia visível no momento, a ausência da morte física. E para nós fecharmos esse momento, como resposta final, eu quero dizer o seguinte: Deus disse a verdade absoluta ali naquele momento em todos os outros textos bíblicos. E a serpente usou uma verdade parcial para enganar, o que me traz um certo temor a respeito da vida do nobre professor. Uma vez que o inimigo, conhecendo a verdade, não se firmou nela, esse homem conhece a verdade e, por conhecer a verdade, ele prejudica a verdade, aquilo que está em Romanos capítulo 1, aonde Paulo diz que eles trocaram a justiça pela injustiça, a verdade pela mentira. Isso é muito sério. E o pior, está levando muitos a crerem nessa mentira camuflada de verdade. Continuando na minha observação, Deus falou sobre o início de um processo irreversível de morte espiritual e física. A serpente inverteu as coisas, trazendo prejuízo àquele casal e, por não dizer, a toda a humanidade. A separação de Deus ocorreu naquele dia, quando eles comeram, e o processo culminaria, por conta disso, na morte física. A serpente negou as consequências espirituais e eternas, minimizando assim o impacto do pecado e levando o homem a desacreditar na palavra divina. Porquanto, meus irmãos, quando analisamos o texto com cuidado e aplicamos a verdadeira exegese e a verdadeira hermenêutica, nós passamos a ver que a serpente distorceu a verdade com o objetivo de enganar, enquanto Deus falou a verdade plena e abrangente. Então, cuidado com aqueles que se dizem profundos conhecedores da verdade, quando eles mesmos não permanecem na verdade. Shalom Vrahá.